Muito boa noite, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja muito bem. Estamos aí mais uma vez para dar continuidade à nossa playlist O Evangelho no Lar. Hoje eu havia avisado que não gravaria, porque achei que não iria dar tempo de chegar, né, a tempo para fazer a prece. Mas as coisas se desenvolveram, eu também forcei um pouquinho de barra e acabei conseguindo chegar na hora para fazer a prece, que geralmente eu gravo por volta das 9 da noite, né? Por volta não, exatamente às 9 da noite, sempre. E eu fui visitar meus parentes, né? E também resolver umas questões pessoais na minha cidade de origem. E aí fiquei viajando o dia todo, né? Então, e aí engraçado, encontrei uma biblioteca antiga que eu tenho lá na minha cidade, lá, né? Na casa que era dos meus pais. Tava lá mexendo umas coisas, achei um livro do Geraldo de Barros, de iniciação à projeciologia, que foi o primeiro livro que eu li, de projeção astral, né? Falei Geraldo de Barros? Geraldo Medeiros. Geraldo de Barros é outro canal, é outra coisa. Mas é isso aí, também achei um livrinho aqui também que é bem interessante, ó, antigo também, Relatos da Vida, do Chico Xavier, muito legal. Enfim, né, mas é impressionante que fazia um tempo que eu não via os meus parentes e a quantidade de energia que a gente troca no lugar é um negócio absurdo. E é engraçado, todas as vezes que eu estou saindo do município eu sinto uma energia muito forte, mas muito forte. É um negócio absurdo, não sei explicar. Mas também, né, bate e volta, essas coisas, aí eu sempre fico achando que são questões emocionais, que são questão, né, enfim, a vontade de ficar mais um pouco, esse tipo de coisa, mas às vezes eu tenho dúvida de que não é isso não. São simplesmente as energias mesmo do município, né, do lugar que eu escolhi reencarnar, né. A minha gatinha tá tocando terror. Enfim, coisas que ainda não tenho uma resposta para isso. Aqui ao meu lado, se aquecendo na fonte da CPU, o nosso amigo Giló, os seus bigodes brancos, assim como os meus, né, Giló? E a Mima tocando terror ali atrás. Bom, gente, esse canal aqui, chega de enrolação, é uma playlist onde a gente faz o Evangelho no Lar, que é uma proposição espírita, né? E aí por conta disso a gente usa esse livro aqui, ó, o Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente aleatoriamente sorteia uma leitura. A gente tem lido na sequência, sem sorteio nenhum, esse livro do Lancelin, pela psicografia do João Nunes Maia, que é uma coisa bem legal também, mais lógica, mas, né, mais interessante. E temos também esse livro aqui que a gente usa como base para as nossas reflexões, que é Flor do Dia, do Ciro Prembaba, que tem umas ideias muito legais aqui. Enfim. E eu, de fato, não achei que não ia dar para fazer a prece, estava pensando em não fazer a prece, mas ao mesmo tempo eu estava com muita vontade de fazer prece. E eu voltei no caminho, na estrada sozinho, estava sozinho dirigindo, olhando as estradas, e fiz um caminho novo e por acaso passei por umas regiões muito bonitas assim, né? Vim tranquilo e tal. E parte do caminho, né, que era o final da tarde, estava muito lindo. E eu estava pensando na minha reencarnação, né, nesse período que eu estou passando aqui, se é que isso aqui tudo é verdade, se é que isso daqui tudo, né, é um mundo de provas, de expiação. Então aí fico pensando assim, né, puxa vida, né, se a gente se permitir um pouquinho perceber as belezas dessa oportunidade que nós estamos tendo, né, quanta coisa a gente tem para agradecer, né? E olha que a gente tem problema,
Todo mundo tem problema, mas a questão é que se a gente começa a perceber, procurar perceber as coisas bacanas da vida, a oportunidade de estar aqui nesse lugar, nesse planeta que é tão bonito, tem tanta coisa legal para, né, pra gente contemplar, pra gente olhar, né, pra gente tentar perceber. É engraçado que às vezes a gente fica tragado pelas miríades, né, do sistema, né? Então a gente fica aí sempre olhando, sabe, atrás de dinheiro, de trabalho, de conquistar, de conquistar, de conquistar. É isso que a gente faz. A gente acaba, é como se você estivesse dirigindo um carro em alta velocidade. Vou até usar esse exemplo. Você não tem muito tempo para olhar do lado, entende? E às vezes tem um universo, uma vida, um mundo acontecendo ali do teu lado e você não está vendo, porque você não quer ver, né? E infelizmente ou felizmente nosso espírito, e a gente não domina isso ainda, né? Tudo que a nossa consciência coloca foco cresce, né? Ganha dimensões, proporções maiores, né? Maiores tamanhos, maiores importâncias. E aí, se a gente fica focado em coisas que realmente não sejam as mais certas, vamos dizer assim, a gente fica investindo em coisas, né, em falácias, em coisas que efetivamente não fazem muita diferença, né? Mas enfim, todos nós estamos cada um num degrau, cada um num momento, né? O pai do meu pai dizia assim, né, cada um tem uma cruz e cada cruz tem um peso, né, que cada um carrega a sua. Então ele falava de um jeito assim que era, né, realmente a gente nunca vai saber o que cada um consegue perceber, né? Então é isso aí. Bom, como vocês sabem também, a gente faz 8 minutos de respiração. E a gente faz essa respiração em 3 etapas. Então a gente faz pausa até encher totalmente o pulmão, e aí depois a gente pausa um pouquinho e solta lentamente. Quando a gente faz isso, né, a gente vai cadenciando a nossa respiração, os nossos batimentos cardíacos, e com isso a gente vai relaxando. Tá certo? E eu sempre marco aqui 8 minutos disso, para a gente descolar da rotina do dia e obviamente entrar na rotina da vibração positiva. Eu, nesse momento, estou com um sentimento muito grande de vontade de agradecer a Deus, de agradecer a criação, os bons amigos, os bons espíritos. Estou com essa vontade, estou sentindo uma coisa que vem lá do fundo que eu não sei nem o que é. É só gratidão mesmo. E é como se estivesse fazendo falta ter que agradecer. E é um negócio engraçado isso, porque eu não sei explicar muito bem a sensação, mas é como se tivesse uma vontade de gritar loucamente. Aí você fala assim, mas que loucura é essa? Mas é um grito de desespero, ao mesmo tempo de gratidão, é uma loucura, enfim, eu não sei explicar, é uma sensação muito doida que ainda não... Parece que... Eu sei que assim que eu fizer essa prece, eu vou me equilibrar de novo, eu vou chegar voltar ao meu normal de novo, tenho certeza disso. A minha orelha é super vermelha, acho que é por causa do frio que a minha orelha fica assim, olha só que engraçado, gente, olha a cor dessa orelha, olha a cor dessa orelha. Eu não toquei na minha orelha, quer dizer, toquei quando eu tava tomando banho, mas olha isso. Essa daqui tá queimando, ó. Não, ai caramba, é o contrário. Estranho, né? Enfim, vamos lá? Eu vou marcar aqui, assim que eu marcar aqui os 8 minutos, a gente volta para começar a evocação dos nossos bons amigos. E por hora vamos ouvir aí uma música do Johnny Easton, do site Upbeat. Opa, desculpa, foi muito rápido, mas é isso aí.
Quando você expira, imagina saindo uma fumaça branca dos seus olhos, nariz, boca, né? Como se você estivesse exteriorizando energia.
Muito bem, gente, muito bem. Muito bem, muito bem. Trocando aqui a música. Bom, então a gente pode passar a fase agora a etapa, né? De evocar os nossos bons amigos. Vamos lá? Queridos bons amigos, mais uma vez estamos aqui, prontos para oferecer algo de nós, uma vibração positiva do nosso corpo físico e também do nosso espírito, para que essas vibrações possam ajudar aqueles que necessitam. Possam também nos conectar com o Altíssimo na expectativa de sermos iluminados de alguma forma pelos seus pensamentos e ideias. Que vós, os bons espíritos, nos ajudem hoje a interpretar adequadamente as leituras que iremos escolher por aqui, com a ajuda de vocês. Que nós possamos ser efetivos nessa vibração de amor e de paz. E que Jesus abençoe a todos nós. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Página 214. Parábola da figueira que secou. Quando saíram de Betânia, Jesus teve fome, e vendo ao longe uma figueira, foi até ela para ver se encontrava alguma coisa. E ao se aproximar, encontrou apenas folhas, pois não era época de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém coma nenhum fruto de ti. Foi o que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, perceberam que essa tinha se tornado seca até a raiz. E Pedro, lembrando-se dessas palavras de Jesus, lhe disse: Mestre, vede como a figueira que amaldiçoaste tornou-se seca. Jesus, tomando a palavra, disse: Tende fé em Deus. Eu vos digo
Em verdade que todo aquele que disser a esse monte, tira-te daqui, lança ao mar, sem que em seu coração hesite, mas acreditando firmemente que tudo aquilo que disser acontecerá, ele o verá de fato acontecer. Está no Evangelho segundo Marcos, capítulo 11, versículo de 12 a 14 e de 20 a 23. Né? Aí vem a explicação. A figueira que secou é o símbolo das pessoas que têm apenas a aparência do bem, mas que na realidade não produzem nada de bom. Oradores que têm mais brilho do que solidez, cujas palavras têm o verniz da superfície, agradam aos ouvidos, mas quando são analisadas não encontramos nada de proveitoso para o coração. E após tê-las ouvido, fica se perguntando qual proveito que delas se tirou. É também o símbolo de todas as pessoas que têm a oportunidade de serem úteis e não são, de todas as utopias, de todos os sistemas vazios e de todas as doutrinas sem base sólida. O que lhes falta, na maior parte das vezes, é a verdadeira fé, a fé produtiva, a fé que comove as fibras do coração, em uma palavra, a fé que transporta as montanhas. São árvores que têm folhas, mas que não têm frutos. Eis porque Jesus as condena à esterilidade, pois chegará o dia em que ficarão secas até a raiz, ou seja, todos os sistemas, todas as doutrinas que não tiverem produzido nenhum bem para a humanidade serão reduzidas a nada. E todos os homens deliberadamente inúteis que não se utilizaram os recursos que dispunham serão tratados como a figueira que secou. Os médiuns são intérpretes dos espíritos. Suprem-lhes os organismos materiais que lhes faltam para transmitir as suas instruções, eis porque são capacitados com dons para esse fim. Nesses tempos atuais de renovação social, têm uma missão especial. São como árvores que devem dar o alimento espiritual aos seus irmãos. Devem multiplicar para que o alimento seja farto. Serão encontrados em todas as partes, em todos os países, em todas as classes sociais, juntos aos ricos e aos pobres, aos grandes e aos pequenos, a fim de que não falte nenhum lugar para provar aos homens de que todos são chamados, mas se desviam de seu objetivo providencial, o dom preciso que lhes foi concedido. A mediunidade, se a fazem servir às coisas fúteis ou prejudiciais, se a colocam a serviço dos interesses materiais, e se ao invés de frutos salutares dão maus frutos, se recusam a torná-la benéfica para os outros, se dela não tiram proveito para sua própria melhoria, são como a figueira estéril. Deus então lhes retirará o dom que se tornou útil em suas mãos, a semente que não souberam fazer frutificar, e assim se tornarão vítimas de maus espíritos. Eu vou propor uma ideia maluca que me ocorreu aqui durante a leitura, que é óbvio, né, que na parte que compete aos médiuns e tal, não tem o que dizer, né? Obviamente a gente tem que levar em consideração de que os médiuns deveriam aproveitar essa oportunidade que tem de fazer algo bom, mas eu vou mais além. Eu vou radicalizar a ideia com o sentido de a gente tirar algum proveito disso tudo, que é o seguinte: já passou pela cabeça de vocês que talvez, se a gente imaginar que existam muitos e muitos mundos, né, vamos chamar assim, vários universos não materiais, não universos, mas várias moradas, né, como diz, a casa do meu pai tem muitas moradas, ou seja, várias outras dimensões e situações em que necessariamente não haja um corpo de carne, mas sim seres, né, não
fisicamente constituídos, que por um motivo ou outro precisam passar pela experiência da carne, porque de alguma maneira eles não realizam efetivamente as coisas, eles não conseguem concluir as etapas, porque eles têm problemas de formação consciencial, no sentido de realizar coisas. Imagina o seguinte: um espírito evoluído, ele, um ser evoluído, ele consegue, com a força da mente, em algumas dimensões, isso é o que a gente sabe, materializar coisas. Por exemplo, se a gente pega um exemplo simples, como, por exemplo, as muralhas do nosso lar, que é uma coisa mais romântica, lá do Chico Xavier, onde os engenheiros astrais, vamos chamar assim, eles conseguiram constituir uma muralha em torno da cidade de nosso lar simplesmente com a força do pensamento, Ou seja, essa conclusão das ideias, os pormenores, os detalhes, a maneira, a força-pensamento para que aquilo se idealizasse e magneticamente tivesse uma força de repulsão ou pelo menos de contenção dos espíritos invasores, e isso dependesse de um grau de concentração tal que levasse a gente à conclusão da ideia, ou seja, desde a ideia gerada até a ideia concluída. E aí, se a gente leva parte desse pressuposto, obviamente, imaginem que nós, espíritos imperfeitos, estivéssemos em outro lugar onde a gente não conseguisse concluir as nossas etapas. Vou dar fazer um comparativo diferente. Imagina o seguinte: adianta você ir para o seu trabalho, sentar na cadeira lá, ou sei lá, seja lá qual o seu trabalho, se for um posto de trabalho, por exemplo, sei lá, se é um operador de máquina, você fica lá na frente da máquina e não opera a máquina. Imagina se você é um operador de, sei lá, se você é um médico, se você vai para o hospital e fica lá parado no corredor. Você obviamente não consulta ninguém, não cuida de ninguém, não faz nada. Se você obviamente é, sei lá, uma faxineira, você vai para casa onde você trabalha e aí obviamente você fica parada na sala, sentada no sofá, a casa não se limpa. Se você obviamente é um mecânico e aí você vai lá para sua oficina e fica parado lá o dia inteiro, absolutamente parado, sentado lá dentro de um carro lá e fica lá, e obviamente você não faz qualquer tipo de coisa, obviamente o serviço, o trabalho, o serviço não vai se resolver, Ou seja, o que eu quero dizer com esse exemplo? Que talvez nós que estamos encarnados na Terra, e não só na Terra, mas em outros planetas onde haja necessidade da encarnação, ou seja, de a gente vestir um corpo denso desse, talvez seja uma necessidade que nós tenhamos de reeducar a nossa consciência a completar coisas, a concluir coisas, a entender os processos para a realização das coisas. E o corpo físico, ele obriga você a fazer isso, porque se você não faz, se você não executa, você não recebe a paga, você não recebe o dinheiro, e se você não recebe o dinheiro, você não consegue tratar desse corpo físico. Então você não consegue comprar alimentos, você não consegue comprar remédio para ele. Então, vocês já pararam para pensar que talvez a oportunidade que nós temos aqui de trabalhar com o nosso corpo físico seja simplesmente para a gente reeducar a nossa mente a concluir processos, a concluir coisas, a executar coisas, porque isso é compulsório para todo ser humano que reencarna. Dificilmente uma pessoa consegue sobreviver bem aqui nesse planeta se ele não estiver trabalhando, porque o sistema é extremamente violento contra as pessoas que não trabalham. Então a gente, para receber o nosso dinheiro, a gente precisa concluir os trabalhos.
Vocês já pararam para pensar isso? E aí por que eu estou pensando nessa radicalidade aí, né? Porque talvez daqui a pouco a gente vai chegar numa conclusão de que não adianta a gente não querer fazer, do que a gente se recusar a estar aqui. Não adianta. Você pode até se recusar, mas se você efetivamente, independente de ter paga de dinheiro, né? Porque não é só, tem muitos trabalhos que são feitos que não precisam, que não dependem do dinheiro para receber uma paga, né? Mas, obviamente, você precisa concluir o processo do trabalho, né? Então, será que não seja esse um dos propósitos de estar aqui encarnado? Ou seja, se a gente tem um corpo de carne, por que a gente não faz um uso útil dele? Né? Será que isso seria um dos motivos? Você já parou para pensar nisso? E aí qual que é o grande lance de estar aqui? É fazer esse corpo trabalhar em prol de educar a consciência e, na medida do possível, né, a consciência conclui os processos, as mentalizações, os processos, seguir os processos, executar coisas e tal. E obviamente, de repente, acalmar a gente, porque imagina uma pessoa que não consegue se concentrar em nada. Como é que essa pessoa de repente pode ser útil num processo de vida em outra dimensão, numa dimensão que não seja tão física quanto essa? Imagina, dentro da nossa cabeça, pelo menos comigo é assim, eu não sei se muita gente deve ser assim. Você pensa em 10 coisas ao mesmo tempo. Você pensa, né? Tem gente que não consegue dormir porque à noite fica enlouquecido. E aí os processos da vida, do capitalismo selvagem, né, faz com que a gente fique o tempo inteiro sendo testado. Eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Mas tem que olhar isso, tem que olhar aquilo. Então, quer dizer, a gente fica mais enlouquecido ainda. Né? E aí nesse sentido, talvez que esse grande valor, que aí seja uma coisa unânime, né, que é o seguinte: se na medida do possível você puder colocar esse seu corpo, essa sua mente, essa sua fisicalidade para trabalhar em prol de alguém, sem esperar nada em troca, isso seria a chancela maior de mostrar que o teu caminho consciencial é diferenciado. E talvez seja por isso, por esse simples motivo, que a espiritualidade te veja com tão bons olhos, né? Porque em vez de você estar trabalhando para trabalhar só para você, para conquistar o teu dinheiro, para conquistar as suas coisas, você está trabalhando em prol dos outros. Porque o dinheiro é uma coisa daqui, desse planeta, né? Não tem problema nenhum, é a regra daqui. Mas você fazer algo por alguém sem esperar uma paga, isso deve ser uma coisa universal, né? Porque obviamente isso deve servir em todos os mundos. Pelo menos é o que a nossa lógica consegue abarcar, né? Enfim. E aí está diretamente relacionado com esse pensamento, né? A parábola da figueira que secou, né? Porque você pode ficar milhão fritando assim, né? Pensando 1.000.000 de coisas durante o dia, mas efetivamente o que você fez? O que você produziu? O que você concluiu naquele dia? O que você desenvolveu? O que você aprendeu? O que você aplicou? Né? O que é essa junção, ou até, né, essa unção, né, de unir,
esse sistema, né, corpo e mente, produziu efetivamente? Para que isso serviu? Né? Porque senão a gente pensa em fazer 1 milhão de coisas e não produz nada. Né? Aí eu vou pro meu trabalho e fico lá, e aí já pego o celular e pronto. Não produzi nada, né? Enfim. E aí, independente disso, de você ser médium ou não ser médium, que isso não é a coisa mais importante, né? Porque a espiritualidade vai trabalhar com você independente de você ser médium ou não ser médium. Isso não tem problema nenhum. A questão é o que você fez efetivamente, para que você serviu efetivamente naquele dia. Você só trabalhou para você? Você só procurou encontrar coisas e resultados para você? Foi isso? Beleza. Né? Vamos aproveitar a oportunidade aqui de a gente fazer uma prece. E como eu já disse para vocês, agradecer a Deus pela oportunidade de a gente até mesmo estar refletindo esse tipo de coisa. Tá? E aí a gente agradece a espiritualidade para estar nos orientando. E sempre pensando que por maiores que sejam os desafios, nós teremos sempre amparo da espiritualidade. Não se esqueçam disso, nem um minuto. E nem levem tudo a sério demais, porque afinal de contas isso aqui é só uma passagem. A vida não termina aqui. Então vamos lá? Fazer uma prece de gratidão hoje. Pai de infinita bondade e amor, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, nessa dimensão, nesse momento, absorvendo as oportunidades, os entendimentos e os aprendizados necessários. Dá-nos a oportunidade de encontrar o sentido para a nossa passagem por aqui. Que nós possamos ter a força moral de executar as melhores atitudes em prol dos outros, primeiramente, mas principalmente para enriquecer as nossas consciências de fatos e coisas que nos serão úteis no futuro. Pai de infinita bondade e amor, agradecemos a oportunidade de poder enxergar com os nossos olhos as paisagens, os lugares, as pessoas. Agradecemos a oportunidade dos nossos ouvidos poderem ouvir as melodias, as músicas, os desafios. Agradecemos a oportunidade da nossa língua sentir os sabores que colorem a experiência no corpo físico. Agradecemos a oportunidade dos nossos sentidos trabalharem, da nossa pele sentir o frio e o calor. Pai, perdoa a nossa pequenina consciência, os erros que cometemos e a nossa ignorância. Louvamos-te pela tua grandeza e a oportunidade de estar sempre contemplando tudo o que tu criaste. Obrigado aos bons espíritos pela vossa presença e pela vossa companhia sempre. Que nós possamos
ter a sensibilidade de percebê-los ao nosso lado, intuindo-nos ideias e sentimentos. Que Jesus abençoe a todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Tudo que faças. Esse livrinho acho que está conversando com a gente faz tempo, hein? Página 43. Tudo que pretendes fazer ou que estás fazendo, lembra-te de fazê-lo com dedicação, com amor. Vieste à Terra para fazer alguma coisa e essa missão tem grande importância. Cuida de fazer tudo com perfeição, levando em conta que nada há perfeito sem que haja amor. As escolas do mundo nos dão um meio de entender as coisas na sua profundidade. No entanto, não são somente elas que nos levam a compreender os nossos deveres. Uma grande parte nos toca diretamente e esse deve ser feita por nós, condicionando experiências e usando a nossa vontade, aquela que nunca esmorece ante os obstáculos. Não podemos nos esquecer da maturidade do espírito conferida pelo tempo. Porém, os clarins da eternidade tocam, alertando as almas. É chegado o momento da compreensão iluminada de rastrear os nossos desejos e aprendizado nos campos imensuráveis de nós mesmos, colhendo dados e acertando arestas, operando tumores e curando enfermidades no nosso mundo interno. A maior batalha a ser vencida é a luta que deveremos travar com nós mesmos. É o bem contra o mal, na profundeza da alma, para depois falarmos com segurança a todos os que queiram ouvir. Eu sou a luz. O milagre do pensamento faz os grandes cientistas pensarem. Eles usam a razão, mas desconhecem a sua procedência e os meios pelos quais os pensamentos são feitos. As sutilezas das ideias e a inteligência dos homens escapam à própria inteligência destes mesmos homens, quando ignoram a existência do espírito. Quando descobriram os computadores, eles acharam que tinham encontrado o segredo do cérebro humano, esquecendo de procurar saber de onde vinha a inteligência. Os computadores são programados, não pensam por si mesmos. A ciência do mundo sem a ciência do espírito é morta e se desfaz com o próprio tempo, não resiste ao progresso, a não ser que se encontre com a alma, para ajudar a explicar a fonte de toda a sabedoria que é Deus. Em tudo o que fizeres, não te esqueças de, em primeiro lugar, lembrar-te do nosso Pai Celestial que está vibrando, trabalhando e nos assistindo desde a matéria primitiva até o alto escalão da eternidade. Se podes coordenar as tuas ideias, que o faças com harmonia. Se é do teu agrado
disciplinar a sua fala, começa logo. Se podes dar cadência aos teus passos, que o faças também. Se podes vestir decentemente, não deves esquecer-te de fazê-lo. Os outros caminhos norteados para a perfeição vão surgindo no páreo dos teus esforços, e na busca eles surgirão mais depressa, para que possas sentir a luz do discernimento com maior rapidez. Trabalha com interesse em servir bem, que o teu trabalho se transformará em alegria. Dispensa os adjetivos que não correspondam às qualidades enobrecidas do Evangelho e avança para os qualificativos que honram. Toda a policromia enriquecida pelo amor, nas variadas estações dos sentimentos. Confirma a tua passagem por onde passares com a clareza e a perfeição do que deves fazer, que o belo sempre honra o seu genitor. Em tudo que fizeres, lembra-te de fazê-lo bem. Não te esqueças jamais o talhe da perfeição, que ela devolverá a glória para o próprio artista. Bacana demais, né? E é bem isso, né? Essa questão de essa questão da gente, ao mesmo tempo que percebe as coisas, tenta na medida do possível, né, realizar com perfeição, né? Detalhar, perceber as coisas, né? Se a gente tivesse por 10 minutos que for, por 1 minuto que fosse a certeza absoluta da vida após a morte, né? Se a gente praticasse, por exemplo, se as pessoas tivessem a oportunidade de ter uma viagem que fosse astral, por exemplo, enfim, como a nossa postura mudaria, né? Eu por muito tempo falei que meu maior sonho era ver uma nave extraterrestre pousar, estacionar aí uma semaninha aí em cima de qualquer país, para que todo mundo pudesse filmar e ver e saber, né, que nós não estamos sozinhos no universo. Isso já ia mudar, já ia ser uma quebra de paradigma incrível, porque um monte de gente ia mudar a sua postura. Mas estava refletindo, né, outro dia também essa questão, né? Se a gente tivesse a oportunidade de saber que a vida não termina, isso também talvez mudasse a nossa postura em relação a essa vida, a essa passagem por aqui. Mas a gente, por incrível que pareça, a gente acha que tudo que nós temos e tudo que nós somos está nessa dimensão. E isso faz a gente não se esforçar para ser melhor o suficiente, para apurar a nossa consciência, né? Que a gente acha que morreu, acabou, que melhor ter dinheiro do que ter paz. Enfim, estamos evoluindo, né? Quem sabe um dia. Quem sabe não, vai chegar esse dia, né? Mas demora. Vamos pedir para os bons espíritos iluminarem o nosso caminho, as nossas consciências, e também, se eles puderem, ajudar a gente para resolver as nossas questões pessoais. Algumas delas, né? Clareando, dando para nós um norte, enfim, uma forma de ver diferente. Vamos lá? Queridos amigos, que vós, os bons espíritos, possam orientar sempre os nossos pensamentos, que a vossa companhia seja como uma brisa fresca da manhã, que oriente os nossos pensamentos e nos permitam
galgar novas etapas no burilamento da nossa consciência. Agradecemos grandemente a vossa presença e a vossa orientação. E se for possível, em nossas demandas pessoais, que vós, os bons espíritos, possam trabalhar e nos ajudar também nelas. Que a saúde resplandeça em nossa casa e que Jesus abençoe a todos nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus. Amar é ser iluminado. A iluminação espiritual é vista como algo distante, atrelado a práticas muito difíceis. São muitas técnicas e austeridades espirituais que vivam o cessar dos pensamentos e do desejar compulsivo. E tudo isso, muitas vezes, parece impossível para nós. Por isso, procuro traduzir a jornada rumo à iluminação de forma mais acessível. O nosso trabalho é despertar o amor verdadeiro, o amor desinteressado, porque todo desejar compulsivo e toda agitação mental nascem de carências, ou seja, da necessidade de ser amado. Doeu, né? Quantas batalhas nós temos que lutar ainda, né? Pensamentos para 3 da manhã. Gente, obrigado pela presença de vocês aqui, que a gente possa se ver em breve em mais um Evangelho no Lar, tá bom? Que vocês tenham uma ótima semana, apesar do friozinho, né? Tá difícil tomar banho, mas enfim, que vocês tenham uma ótima semana e obrigado pela presença de todos vocês aqui. Até!